Wilson César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 49. Iremos ler a partir do versículo 2, ou melhor, iremos só ler o versículo 2, e com certeza o Senhor vai falar conosco através dessa palavra em nome de Jesus. Isaías, capítulo 49, iremos ler o versículo de número 2. Você que achou, sinaliza dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E fez a minha boca com uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu dentro da sua aljava. Vamos ler a segunda parte, que é dentro dela que nós iremos falar. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Você pode colocar a Bíblia aí no teu colo, aberta. Isaías vai falar com a gente hoje, dizendo que nós somos como uma flecha na mão de um arqueiro. Só que nós precisamos entender que flecha não nasce em um pé. Flecha não se acha em qualquer lugar. A flecha ela precisa ser fabricada. E preste atenção, nesse processo da fabricação da flecha é onde nós nos encaixamos. É onde nós entendemos aonde nós estamos. E talvez hoje Deus vai mostrar o estágio que você está. Se você está avançado, se você precisa avançar mais, ou se você tem sido reprovado em algumas partes desse processo, e Deus tem repetido, porque até nós aprendemos, Deus vai fazendo a gente repetir de uma forma, até que a gente aprenda, até que a gente compreenda esse processo de Deus. E o mais interessante disso, como eu falei, uma flecha não nasce numa árvore. Não se planta um pé de flecha e quando ela amadurece você vai lá no pé e apanha a flecha. Não, a flecha ela é fabricada. A flecha ela é construída. E o mais interessante disso é que quando o arqueiro ele vai construir a flecha, é ele que escolhe o galho. É ele que escolhe a madeira a qual vai ser fabricada essa flecha. Note-se, o arqueiro sabe e escolhe a madeira certa. Guarda isso no teu coração. E isso tratou muito forte no meu coração. O que, pastor? Muitas vezes nós achamos e nos julgamos tão inferiores às pessoas, e nós esquecemos que Deus não escolhe por aquilo que nós temos. Deus não escolhe a nós por aquilo que a gente faz. Deus escolhe a gente por aquilo que Ele vê em nós. Pessoas olham para nós hoje, como eu posso olhar um pedaço de madeira e não ter noção do que aquilo pode se tornar, mas aos olhos do arqueiro, aos olhos daquele arquiteto, se transforma naquilo que ele deseja. Quando Deus olhou para você, quando Deus enxergou você dentro do ventre da sua mãe, muitas pessoas talvez até o dia de hoje não acreditam quem você possa se tornar, ou literalmente quem você é, mas quando Deus te escolheu, Ele já sabia quem você é, Ele já sabe o propósito da tua vida, Ele te escolheu para algo maior. Escute algo, Deus não consulta ninguém para te escolher, a escolha é dele e Ele te escolheu. E posso dizer uma coisa para você: Deus nunca errou, Deus não erra e Deus jamais vai errar. Posso dizer algo do Espírito para você: você é alguém escolhido por Deus em nome de Jesus. Irmãos, pode aplaudir, porque isso é a graça de Deus. Não é por merecimento, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Deus nos escolheu, e Deus vê em nós o que ninguém vê. Deus enxerga em nós o que muitas vezes eu não consigo enxergar. Deus olha de uma ótica diferente, Vlad. E o interessante disso, João, é que Deus não vê como a gente vê. Deus não tira a conclusão para as nossas vidas por causa que tem uma influência de alguém. Lembra do livro de Atos capítulo 9? Deus diz para Ananias: Ananias, vai chegar aí na cidade de Damasco, um rapaz, e eu vou tratar com ele, eu tenho uma obra nele, o nome dele é Saulo, da cidade de Tarsus. Sabe que a Bíblia vai dizer: Ananias, diz ao Senhor, eu ouvi falar tão mal dele, eu ouvi dizer que ele perseguia os cristãos,
Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus fala ao coração de Ananias dizendo: eu o escolhi para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não estava dizendo se aos olhos dele era bom, se aos olhos dele era certo. Deus estava dizendo: eu escolhi ele para mim. Deus escolheu você, irmãos. João capítulo 15, a partir do versículo 1, ele vai falar sobre a videira. E no versículo 16 ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Escolhi para quê? Para que você vades e des fruto, e o teu fruto permaneça. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você decidir estar aqui, Jesus já te escolheu para um plano maior. Você é escolhido por Deus. Escute isso. Quando o arqueiro escolhe aquele galho, e imaginamos que ele corta, é necessário ele cortar aquele galho para que ele possa começar o processo da transformação de um galho para a flecha. Ele vai desconectar aquele galho da árvore. Aquele galho já não faz mais parte da natureza daquela árvore. Aquele galho agora faz parte da natureza dele. Ele pegou para ele. Entenda algo, irmãos. Quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, você precisa entender. E é isso que muitas vezes nós trombamos a nave. É isso que, como diz o jovem aí, a gente fica batendo, trombando a nave direto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te escolhe, entenda algo. Você não é mais seu. Você é literalmente dele. E ele faz de você o que ele quiser. Ele faz de você o que ele entender. Ele faz de você aquilo que você não imagina. Só que o que acontece? Por nós demorarmos a entender isso, Fernando, nós vamos demorando para compreender essa situação. E parece que Deus precisa usar circunstâncias que nós não gostaríamos de passar para a gente entender isso. Só que entenda algo, irmãos. Não adianta mais fugir de Deus. Não adianta mais correr do Senhor. E volto a dizer, Deus não te chama para uma família religiosa. Deus te chama para uma família espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é uma placa de uma igreja. Não é uma religião a você seguir. Esquece isso. Jesus te chamou para ser filho. Jesus te chamou para uma obra maior. Você não é mais seu. Você é dele. Olha que Jesus disse, Mateus capítulo 16. Eu sou apaixonado por isso. Versículo 24, ele vai dizer aos discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Note-se, Jesus está dizendo: quando vocês me seguirem, há uma necessidade, qual? Negue-se a si mesmo. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Às vezes nós nos seguramos, porque ainda nós achamos de algum momento da nossa vida, e eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém, nós temos o controle da nossa vida. Acho que Deus olha do céu, eu estou conjecturando, acho que Deus olha do céu e diz assim: mas que bobinho, ele não sabe que essa porta foi eu que fechei, ele não sabe que isso aqui eu fiz dar errado, porque esse dar errado aos olhos dele é propósito meu sobre a vida dele. Entenda uma coisa, irmãos, você é obra de Deus, você não é mais seu, você é do próprio Senhor. Paulo, na carta ao Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu sou apaixonado quando ele diz assim, ó: agora eu estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivia já não vivo mais, agora eu vivo a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de resistir, para de segurar. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: está na hora de você sair do muro e mergulhar naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Lembra de um ditado? Alguém já ouviu esse ditado algumas vezes? Água mole, diga alto, água mole. Muita gente, pouca voz. Água mole. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não adianta você correr. Não adianta você fugir. Você é dele. Eu vou dizer de novo: você é dele. Irmãos, eu me recordo por muitas vezes, andando no trânsito, eu já vi em alguns carros, alguém que coloca aquele adesivo dizendo: propriedade exclusiva. Sabe o que o sangue de Cristo colocou sobre você? Propriedade exclusiva de Deus. Eu vou dizer de novo porque você não está entendendo isso. Você pode correr para onde você quiser, irmãos. Pode achar que o teu coração é duro, que você é isso, que você é aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está te pegando na curva hoje. Deus vai te pegar na curva hoje. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é propriedade exclusiva de Deus.
Primeiro, Deus te escolhe. Fala assim: Deus me escolheu. Muita gente, pouca voz. Diga: Deus me escolheu. Segundo, diga: segundo, Deus me separou. Agora presta atenção. Tem o galho. Só que o galho não parece uma flecha. E ele precisa fazer agora o primeiro processo para que isso comece a acontecer. E aí, irmãos? A gente ri para não chorar. Sabe o que acontece? O galho ainda tem algumas folhas, tem a casca. E aí Deus pega o arquiteto, o arqueiro, ele pega as ferramentas que são necessárias, ele começa primeiro tirando as folhas, a vaidade. Ele começa tirando a casca, a nossa resistência, as nossas armaduras, o nosso coração fechado. Como eu disse agora há pouco, repito, tem muitas pessoas que fecham o coração. Volto a dizer para você, Jesus não está te convidando para fazer parte de uma religião. Jesus está convidando você a fazer parte do reino dele. Escute uma coisa, irmão, não adianta você correr. Irmãos, eu fico imaginando situações que Deus provoca e permite na nossa vida só para a gente entender que não tem saída sem Ele. E aí o processo de Deus, de limpeza na nossa vida, começa a arrancar aquilo que nós não usamos mais. A vaidade, o nosso eu, aquilo que nós achamos, os nossos conceitos, os 350 diplomas pendurados na parede, aonde até hoje nós achamos que nós éramos. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso tudo é importante aqui na terra, mas lá no céu Deus não vê dessa forma. Deus olha para dentro do teu coração. E aí o processo de Deus para arrancar essas coisas que são desnecessárias. E o interessante é que essas coisas faziam parte dessa madeira. Essas coisas faziam parte da natureza dessa madeira. E quando vai arrancando, trazendo para a nossa natureza humana, vai doendo. Porque Deus vai tirando coisas que nós gostamos, que nós amamos, que faz parte do nosso convívio, que faz parte daquilo que nós já colocamos como certo na nossa vida. E aí Deus vai arrancando. Deus vai tirando isso. Deus vai arrancando a casca. Deus vai amolecendo o coração. E aí, irmãos, quando isso acontece, a madeira ainda tem farpa. E é esse estágio que nós podemos, se não entendermos, começamos a machucar pessoas. Porque se você não tratar uma madeira, alguém já colocou strap na mão, strap, né? Não, step é carro, né? Strap. E quando fura, irmãos, aquele pedacinho de madeira, quando entra, dói demais. Chega até a inflamar, parece que o coração está batendo no dedo. E se a gente, quando está nesse processo, a gente fica meio arisco. Porque o que a gente fala? É o diabo. Foi o diabo que fez isso. E talvez o diabo senta lá do outro lado da rua e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. E a gente não entende, irmãos, que tudo faz parte. E aí, para Deus deixar muito mais imperfeito estado esse pedaço de madeira, de galho, que agora já está no processo de acabamento, Deus pega a lixa e começa. E aí eu sei que aqui nesse lugar tem um monte de madeira que o Senhor tem passado a lixa. E parece que dói, parece não dói tanto. Tem hora que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e dizer: eu não estou aguentando mais. E Deus está dizendo: aguenta, porque eu sei o quanto você suporta. Deus não colocou responsabilidade e peso maior sobre a tua vida daquilo que você não possa suportar. Deus está dizendo para pessoas aqui: você está no processo. Você está no processo. E posso dizer algo para você: o processo não mata, te fortalece. Existe um ditado lá fora que diz: aquilo que não mata, fortalece. Eu quero dizer para você, isso é uma verdade. Esse processo não vai te matar. Esse processo apenas está te lapidando para que Deus cumpra na tua vida o propósito que Ele tem preparado para você. Se é para aplaudir, aplauda, irmãos. Sabe como chama esse processo? Santificação. Deus arrancando de mim o que não vai serve. Deus tirando de mim o que atrapalha. Só que o processo da santificação é por Ele, mas eu tenho a minha parte. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Aceitar. Uma vez, há pouco tempo atrás, eu preguei num culto de quarta-feira. Uma mensagem, irmãos, que eu não ministrei apelo, não fiz apelo no final do culto. E de repente veio um jovem por esse corredor, e ele chegou até mim e disse assim: pastor, eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu disse: que bom isso, que maravilha. Ele disse: pastor, eu já ouvi muito, ou vem pela dor, ou vem pelo amor. Ele disse: a minha vida está boa demais,
Eu não quero que Deus me pegue na curva, não. Eu quero de verdade já entregar a minha vida para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Algo você precisa entender. Não é mais pela tua vontade, não é mais pelo teu jeito. Talvez hoje Deus está usando minha vida para quebrar muitos conceitos que você criou, achou que era do teu jeito. E Deus está dizendo, você não é mais seu, você é dele. Você foi comprado na cruz do Calvário por ele. Deus não desiste de você, Deus não errou você, Deus te escolheu, Deus tem um propósito para a tua vida. Você precisa aceitar esse propósito. Segunda coisa, eu preciso me afastar daquilo que afasta de eu estar na presença de Deus. O processo de santificação é isso, irmãos, porque, volto a dizer, esse ditado parece que está escrito na Bíblia, irmãos. Se não é pelo amor, é pela... Parece que está na Bíblia. Pastor, o senhor está jogando uma praga? De jeito nenhum. Eu estou dizendo para você que Deus tem uma obra na tua vida. E Deus não desiste de você. Eu vou dizer de novo, pastor, mas as pessoas me conhecem, as pessoas disseram que eu não tenho nada, as pessoas disseram que eu não vou chegar em lugar nenhum. As pessoas não sabem o que tem dentro de você. Dentro de você tem uma obra, uma joia rara. A própria presença de Deus está dentro de você. Oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ser gelado desse jeito. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu tenho uma obra na tua vida. E Ele não desistiu e não vai desistir de você. O que eu preciso, pastor? Eu preciso orar mais. O processo da santificação, a santificação vem conforme as minhas orações, conforme eu oro, conforme eu busco a Deus. Quanto mais perto de Deus, diga bem alto, diga, quanto mais perto de Deus eu estou, mais de Deus eu trago para a minha vida. Pastor, eu quero passar pelo processo da santificação, mas eu quero viver do jeito que eu estou. Irmãos, não dá, não vive, não tem como. Fala comigo assim, renúncia. A nossa vida precisa ser, na nossa caminhada, essa palavra precisa ser existente dentro de nós. Renúncia. A necessidade de nós renunciarmos coisas. A necessidade de nós renunciarmos situações que atrapalham a nossa caminhada com Deus. No processo da santificação, eu preciso buscar mais. Estar em comunhão com o corpo, estar perto de pessoas que me ajudam, estar perto de pessoas que me levam para mais perto de Deus, e não do lado de pessoas que me afastam da presença de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. No processo da santificação, eu preciso buscar a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Processo de santificação. Aí, depois de lixar, ele precisa fazer agora a estrutura da ponta. E ele começa a moldar a ponta. A Bíblia vai dizer que nós somos como uma flecha polida. A Bíblia vai dizer que nós somos como uma flecha. Então, ele precisa, e a ponta é onde acerta o alvo. E isso nos remete a entender sobre este alvo, sobre moldar a ponta, nos remete a entender sobre o nosso ministério. Dentro de nós, Deus colocou um talento. Todos nós que estamos aqui. E talvez você possa olhar com os seus olhos de julgamento para você mesmo, dizendo, não, pastor, imagina, eu não tenho nada disso não. Não nasci para esse trem aí não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algo Deus colocou dentro de você que deve ser usado para o bem e para a glória dele. Escute uma coisa. Nós somos chamados por Deus, escolhido por Deus, para algo, para uma missão, para um propósito. Estar aqui nessa terra para quê? Qual é o propósito de Deus de eu ter nascido? Qual é o propósito de Deus de o Senhor ter me escolhido? Qual é o propósito de Deus? Deus colocou um talento dentro de você. Deus colocou algo dentro de você. Algo que talvez você usava. Irmãos, veja só. A Bíblia vai nos ensinar que Pedro era pescador. Pedro era o quê? Pedro era o quê? Aí Deus um dia, Jesus encontra ele na praia, num dia de frustrado, um dia que ele não pescou nada, levou Pedro de volta para o mar, disse, ó Pedro, joga a rede para esse lado. Pedro pescou um monte de coisa, aí na volta Jesus disse, Pedro, agora você não pesca mais peixe, você pesca almas. A sua vida, você continua fazendo a mesma coisa, só que do jeito que eu quero para você. Escute, irmãos, tem muita coisa enterrada dentro de nós, que pode ser usada por Deus na obra do Senhor. Escute, Deus vai cobrar os talentos que Ele colocou dentro de nós. Pastor, certeza isso? Absoluta. Irmãos, quando você chegar no céu, escute uma coisa. Deus não vai olhar para você e dizer assim, rapaz, quanta casa você tinha? Quantos carros você comprou?
Quando você chegar no céu, Deus não vai dizer: olha, para quantas viagens você fez? Não estou dizendo que isso é errado, irmão. Se você pode, compre. Se você pode, prospere. Se você pode, faça. Mas Deus não vai perguntar isso. Deus vai perguntar o que você fez com o talento que Ele colocou nas tuas mãos para que você pudesse ganhar almas. Quantas almas você trouxe? E sangue de pessoas que nós deixamos de falar será cobrado de nós. Jesus conta uma parábola dizendo que existia um senhor e ele foi viajar, ele entregou uma porção de talento para um, uma porção de talento para outro e uma porção de talento para outro. Aquele que tinha 10 multiplicou, aquele que tinha 5 multiplicou, mas aquele que tinha 2 talentos, a Bíblia vai dizer que ele enterrou e devolveu quando o Senhor veio buscar os mesmos 2 talentos. Para aquele que multiplicou, o Senhor disse: servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, no muito vou te colocar. O outro que multiplicou ouviu a mesma coisa, mas aquele que devolveu o mesmo. Sabe que Jesus disse que sabe que o Senhor disse, Jesus contando a parábola? Servo mau, não fostes fiel no pouco. O que tem dentro de você que você pode fazer pelo Senhor? Ah, pastor, sabe qual que é o problema? Estou decepcionado com a igreja. Quem disse que nós estamos falando de igreja, irmãos? Irmão, se alguém te machucou, se alguma religião te machucou, esse é o problema que nós vivemos nessa era, irmãos, uma era de religiosidade. Estampamos uma religião no nosso peito e achamos que nós somos religiosos. Jesus não te chamou para uma religião, Jesus te chamou para ser filho, para trabalhar no reino, para viver a vida eterna. Se uma religião te machucou, deixa o Espírito Santo curar a tua vida. Se alguém te machucou, deixa alguém ser usado por Deus para tratar da tua vida. Deus tem um propósito na tua vida e Deus colocou algo dentro de você para você fazer para Ele. E sabe quando você faz, irmãos? É uma forma de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez para você. Você não paga, mas é uma forma de Deus olhar para você e ver que tudo que Ele fez por você realmente valeu a pena. Depois disso, depois ele mexer na ponta, escute, ele precisa agora mexer na base, na parte traseira da flecha, aonde é colocada no arco para ser lançada. E a base nos mostra o fundamento, a base é que sustenta, a base é que dá direção. Fala comigo, direção, sustento. E a pergunta para a minha vida é: aonde você tem apoiado a tua vida? Claro que você vai responder: em Deus. Ah, pastor, a minha vida está apoiada em Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Tá, então deixa eu dizer uma coisa para você. Usando somente que nós estamos aqui dentro da palavra de Deus, se Deus arrancasse tudo que você tem hoje, você continuaria adorando a Deus do jeito que você adora? Se Deus tirasse tudo de você, escute, se Deus fizesse na tua vida o que Ele fez com Jó, arrancasse tudo, teus bens, o teu talento, as suas riquezas, tudo que você conquistou na tua vida, escute, você continuaria adorando a Deus de verdade? Sabe qual que é o problema, irmãos? Tem muitas pessoas que colocam a sua vida apoiada em coisas, em pessoas, e quando isso falta, você reclama, você murmura, você questiona. Isso não te dá direção, isso não é fundamento, isso não é base. O problema é que nós, sem percebermos, acabamos tornando o Senhor da nossa vida as coisas. E quando as coisas faltam, você reclama, você questiona, você não agradece mais. Sabe o que a Bíblia vai dizer, salmista? Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão serão aqueles que trabalham. Aonde a tua vida está apoiada? Se faltar para você, você continua adorando? Se faltar para você, você continua exaltando a Deus? Se faltar para você, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, se as portas se fecharem, se os amigos forem embora, se aquele que traz acalanto para o teu coração desaparecer da tua vida, você continua firme na presença de Deus? Jesus disse: aquele que ouve a minha voz e não pratica é como aquele homem que construiu a sua casa no monte de areia. Mas aquele que ouve a minha voz e a pratica é como aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade. Sabe o que acontece? Na casa que foi construída na areia, a casa cai, mas na casa que foi construída sobre a rocha, mantém de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você: nesses dias, dificuldade todo mundo tem. Aponta alguém, irmãos, que está nadando de braçada aqui hoje. Alguma área da nossa vida, irmãos, precisa melhorar.
Só que o que define a minha vida, de manter-me de pé e dar sequência à minha caminhada, escute isso, é aquilo aonde eu tenho apoiado ela. Jesus é a rocha, a Bíblia vai dizer que Ele é a pedra de esquina, é ali que nós nos sustentamos. A nossa fé não está baseada em pessoas, pessoas são importantes na nossa caminhada, mas pessoas não nos salvam, pessoas não nos levam para o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, a minha vida e a tua vida tem que estar apoiada na rocha chamada Jesus Cristo. Irmão, se a sua vida não está a partir de hoje, comece a entender que isso é o fundamento para que você possa manter o teu crescimento. Não adianta, irmãos, você ter, porque se você não ter, você vai reclamar, você vai desviar, você vai sair da presença de Deus, você vai fugir da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a tua vida está no Senhor, Ele te sustenta, e se caso você não tiver, Ele continua sendo o teu tudo, para toda a tua caminhada. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Já foi feita a ponta, já foi feita a base, e agora precisa mexer no corpo. O corpo da flecha não pode estar torto. Ele precisa estar. E aqui aponta para a retidão. Uma vida reta, uma vida íntegra. E retidão, integridade, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver de ser crente, não ser crente, irmãos. Isso está em nós. Se somos íntegros, se somos retos. Eu saio daqui e eu não posso me comportar como não estivesse aqui, lá fora. Quem eu sou aqui, eu sou lá fora. Isso chama-se integridade, aquilo que não pode se fracionar. Eu não posso estar aqui adorando a Deus e continuar lá fora adorando outros deuses de forma errada, ou vivendo uma vida que literalmente massageia o nosso eu e nos coloca literalmente distante do Senhor. Eu não posso isso. Porque, irmãos, senão eu vou errar o alvo. Porque senão eu vou errar o alvo. Eu não posso ser um camaleão espiritual. Eu me adapto fácil a qualquer ambiente. Eu sou de Cristo. Paulo disse, eu sou de Cristo. Paulo disse, eu sou de Cristo. E independente de onde Paulo estava, ele defendia essa bandeira. Eu sou de Cristo. Você é escolhido de Deus. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, se posiciona, apenas se posiciona. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. A flecha está pronta. E qual o primeiro entendimento que eu tenho? Se a flecha está pronta, ela vai ser logo lançada. Engano nosso. Porque aqui, irmãos, vem a parte de que mais uma vez nós achamos que estamos preparados. Nós achamos que já está tudo certo, e nós já nos auto-intitulamos, porque nós passamos pelo processo. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Ele guardou dentro da sua aljava. É para a gente conjecturar, sua irmã, só para a gente entender. Lá dentro é escuro. Lá dentro a flecha tem que ser colocada de cabeça para baixo. E parece quando as coisas vão melhorar, não parece que as coisas viram de cabeça para baixo? Essa aljava é o lugar onde é guardada as outras flechas também. E essa aljava nos ensina algumas coisas. Primeiro, nos ensina que essa flecha que foi colocada agora não é a única. Tinha outras flechas lá. Sabe o que nos ensina isso? Nós não somos melhor do que ninguém. Sabe qual é o reconhecimento do Evangelho? Olhar para a pessoa do lado e entender que ela é mais importante do que eu. Sabe que Jesus mostrou nisso? Jesus estava todo mundo discutindo, olha para cá, estava todo mundo discutindo, os discípulos, eu sou maior, ah não, eu vou sentar do lado dele, eu vou sentar do lado dele. Jesus disse, vocês não estão entendendo nada, seus cabeçudos. Jesus disse, senta todo mundo aí. Pegou uma toalha, amarrou na sua cintura e Jesus disse, eu vou começar a lavar os seus pés. E por acaso o Senhor não é maior do que os seus serviçais? Jesus estava ensinando, aquele que é maior tem que aprender a servir o menor. Nós não somos melhores do que ninguém. Desculpa a palavra, mas eu preciso dizer, você não é a última bolacha do pacote, você não é a última Coca-Cola do deserto. Igual a você, tem pessoas que também têm o mesmo talento, a mesma forma, mas Jesus está dizendo para mim, para você, para mim todos vocês são iguais, para mim todos vocês são filhos, e filhos escolhidos por Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Segunda coisa que a aljava nos ensina,
quem dá a direção da flecha é o arqueiro. Pastor, agora vai. Não. Ele sabe. Pastor, agora vai dar. Calma. Ele sabe. Porque se tem algo que ele usa dentro da aljava é o tempo. Fala comigo, tempo. Fala assim, tempo. Fala assim, é uma ferramenta. Fala com vontade. Fala assim, uma ferramenta usada por Deus para tratar na minha vida. Tempo. 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 E parece que a gente olha e o tempo está passando. Deus disse, calma. Sabe o que é interessante aqui? A Bíblia vai dizer assim, ó, eu vou até ler o versículo 2 novamente. Ele diz assim: e o Senhor me escondeu, ou me guardou, dentro da sua aljava. A flecha não estava esquecida aqui. Às vezes nós achamos que nós somos esquecidos por Deus. Olhamos na vida de um, na vida do outro, Érica, na vida do outro, na vida do outro, e parece que Deus esqueceu de nós. Sabe que Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você? Ele não esqueceu de você. Você está apenas guardado por Ele dentro dessa aljava. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não esqueceu de você. Eu sei que isso é uma resposta para alguém, porque meu espírito arde para dizer isso para pessoas aqui hoje. O tempo está passando e parece que você não está vendo acontecer. Deus está dizendo: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Eu estou te guardando. E enquanto Deus está te guardando, Ele está planejando o alvo para que você possa literalmente acertar. E eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do nome de Jesus, Deus está dizendo: está chegando a sua hora. Deus não te esqueceu. Deus continua te separando para algo maior nessa vida. E eu encerro. A flecha é guardada de cabeça para baixo, mas chega um momento, e aqui é isso que eu quero que você entenda. Chega o momento da flecha ser lançada. E quando a flecha é colocada no arco, o arqueiro precisa puxar para trás. Bem para trás. Porque quanto mais ele puxa para trás a flecha, mais distante ela chega. E aqui, irmãos, eu me lembro de um dia. Eu era ainda pastor auxiliar dentro da sede. E eu me lembro que um dia o pastor, naquela época, o pastor Marcos me chamou assim e falou assim: César, eu vou te dar um culto. Vou abrir um culto para você. Eu disse: louvado seja Deus. Eu estava naquele gás começando. Ele diz: olha, é o jejum da vitória. 6:30 da manhã de sábado. Eu disse: glória a Deus. Você ri porque não era 6. Vocês vão rir mais. Aí eu falei assim: amém, pastor. E aí, irmãos, eu sempre fui muito intenso. Não parece, mas eu sou. Eu sempre fui muito intenso. E eu preparava a mensagem, irmãos. Eu chegava na sexta-feira, já estava com a mensagem decorada, pregava no espelho. E eu chegava pela manhã, Luquinha, eu chegava às 6 horas da manhã, na rua 13 de Maio, que é onde era, na época era a sede, e eu abria a igreja, e lá me ajudava, sempre tinha um diácono para me ajudar, mas um foi intitulado como oficial, porque ninguém mais queria acordar às 6 horas da manhã, para ir no sábado lá, e tinha um diácono chamado Natalino. O Natalino, ele andava com no mínimo umas 50 chaves penduradas no bolso, ele parecia... Ele andava, irmãos, para ser indiscreto ele não servia, porque todo mundo onde passava e o Natalino vinha junto comigo, e a gente descia o púlpito na parte de baixo. João, eu me lembro como se fosse hoje, Angélica. E eu descia o púlpito na parte de baixo, abria a igreja, ligava o ar-condicionado, colocava água, colocava tudo, eu e Natalino, e aí eu ficava esperando o povo chegar, sem nenhuma pressa. E aí chegava, irmãos, uma pessoa, seu Luiz, lembro como se fosse hoje, um senhor. E o engraçado é que quando ele chegava, ele sentava no banco, ele dormia. Irmãos, eu pregava, Alex, com uma intensidade, para o irmão dormindo. De vez em quando, irmãos, o recorde de gente que nós tivemos num culto foi 5 pessoas. Eu, Natalino e mais 3, o irmão Luiz e mais 2. E o engraçado é que quando acabava o culto, o irmão Luiz dormiu o culto inteiro, acabava o culto e ele falava: pastor, o senhor ora por mim? A minha vontade não era, mas eu via que Deus estava tratando, Deus estava puxando a flecha para trás. Deus estava dizendo: estou tratando, parece que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão acontecendo.
Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que aos seus olhos hoje parece que não está correndo, não está andando. E Deus está dizendo, eu estou te puxando para trás, porque você nem imagina onde Deus tem lugar para te alcançar. Você nem imagina o lugar onde Deus vai te levar. Você nem imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. E sabe o que é o interessante de tudo isso? Quando a flecha é puxada para trás, irmãos, parece momento da nossa vida, e eu vi isso, tomei a maior decisão da minha vida, quando um dia eu vi, é necessário, em algum momento da tua vida, você dá um passo para trás, para você pegar impulso. E o Espírito de Deus me disse assim, ó, você nem imagina onde você vai chegar. E eu confesso, irmão, nem imagino mesmo, mas eu vivo pela graça, pela direção de Deus como você. E Deus está dizendo, parece que as coisas agora estão andando para trás, mas na verdade é o impulso que Deus está direcionando para você, para te levar ao lugar que você nunca imaginou na sua vida. Aleluia! Aplauda Jesus! Oh! E sabe o que Deus falou para mim aqui? Escute isso. A flecha passou pelo processo. Ela foi escolhida. Ela foi separada. Ela passou pelo processo da santificação, que é a limpeza, que é a lixa, tirando as farpas. Irmãos, e essa questão de tirar a farpa, de vez em quando Deus tem que tacar lixa fina ainda, porque tem gente que ainda continua. Aí Deus faz a ponta, que é o teu chamado. Deus colocou dentro de você um chamado, Deus colocou dentro de você um talento. Aí Deus faz a base, aonde Ele trabalha na sua base, na tua estrutura espiritual. Lembre-se de uma coisa, irmãos, a tua estrutura espiritual é a estrutura mais importante da tua vida. Um homem pode perder tudo, ele pode perder como Jó perdeu, a sua casa, os seus bens, a sua família, mas ele não perdeu a fé. Ele disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor restituiu 2 vezes mais. O que um homem não pode perder na sua caminhada, e quando eu falo isso, homem e mulher, é a sua fé. É deixar de acreditar. A base, o corpo é reto, e agora é guardado dentro da aljava, e ninguém sabe o tempo dentro da aljava. Olhe para cá, eu estou encerrando, eu faço a conclusão da palavra agora. Ninguém sabe o tempo da aljava. Irmãos, uma vez, Deus me tratou no meu coração algo muito, muito interessante. Eu me lembro que era um sonho meu jogar futebol, e eu me lembro que, por muitas vezes, eu era o último da lista. Quando nós começamos no ministério, lá em outra igreja, eu olhava a lista porque vem na nossa mão a lista, número de frequência, batizados, e eu olhava e falava, meu Deus, eu era sempre o último da lista. Aí um dia eu estava tão triste. O Espírito Santo falou para mim no meu coração, claramente, você está triste por quê? Eu falava assim, eu sou o último da lista. Ele disse, agradeça a Deus porque você está na lista. Tem muitos que não estão na lista. E às vezes a gente fica dentro da aljava e parece que a gente não vai, as coisas não acontecem, está tudo escuro, a gente não vê direção aos nossos olhos. E aí Deus está tratando para nós, nosso coração, dizendo hoje, você está dentro da aljava, você está guardado. Você não está fora, você não está perdido. Só que o tempo vai passando, a gente não entende. Aí de repente a gente chega a nossa hora e a gente acha que vai ser do nosso jeito. De repente as coisas começam a andar para trás, nos nossos olhos. Só que entenda uma coisa, irmãos, guarda isso no teu coração. Quando a flecha é lançada, todo o tempo perdido dentro da aljava, todo o tempo perdido dentro da aljava, não se compara à velocidade que essa flecha, quando ela é lançada. Aqui o Espírito Santo colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar com vocês, e essa palavra é profética. Eu falo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não subo nesse altar para jogar coisas do meu coração, muito menos para falar aquilo que eu quero, mas para falar aquilo que o Espírito Santo tem tratado. Deus disse para mim, em nome de Jesus, há uma pressa de Deus em fazer muitas coisas, porque tem muitas pessoas que só vão acreditar
no Deus que você serve, quando elas começarem a ver muito mais coisas acontecendo na tua vida. E quando Deus disse isso para mim, eu sei que essa palavra não é para todo mundo, mas eu sei que algumas pessoas vão agarrar essa palavra e elas vão viver essa palavra em nome de Jesus. Se não a totalidade, a maioria vão viver, porque tem muitos ainda que estão com o coração duro. Mas fica tranquilo, Deus te escolheu, filho. Deus vai te pegar na curva e não adianta você correr, não adianta você fugir, não adianta você dizer, isso eu não faço. Deus te escolheu e deixa um processo com Ele mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todo o tempo que você achou que foi perdido não se compara à velocidade que Deus vai te lançar para o alvo, para o propósito. Eu posso dizer uma coisa para você: eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus para liberar essa palavra. Coisas que eram para demorar 10, 15, 20 anos na tua vida, em tempo recorde vai acontecer. Deus está dizendo para pessoas: existe um processo de aceleração. A vara de amendoeira, muitas pessoas não achavam, mas Deus disse, sem raiz, sem nada, ela floresceu em tempo recorde. E eu quero dizer para você, coisas vão acontecer na tua vida mais rápido do que você imagina, porque você está debaixo da palavra de Deus. E digo mais, você está lançado por Deus para um projeto maior. Uou! Aplauda Jesus, mas aplauda se colocando em pé. Vai aplaudindo, vai se colocando em pé. Aplauda mais uma vez a Jesus. Escute, guarde uma coisa no teu coração. Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo. Diga, para o alvo. Diga bem alto, diga, para o alvo. O maior de todo o alvo que Deus quer que você acerte é a tua salvação. Escute uma coisa: de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua vida. O maior prêmio, o maior objetivo de Deus é que você acerte o alvo. Só que tem uma coisa: a flecha, quando é lançada, ela passa por vários ambientes, ela passa por vários lugares até ela acertar o alvo. E vou dizer uma coisa para você: esse arqueiro não erra. Irmãos, eu já tentei atirar com arco e flecha. Sangue de Jesus tem poder. Ruim demais. Esses dias eu fui num sítio e lá tinha um negócio para atirar com chumbinho. Sangue de Jesus tem poder. Isso ruim demais. Eu, como molecada da época, hoje a geração já não quer mais, eu fazia estilingue. Conhece estilingue? Sabe o que é? Aí sim. Irmãos, eu era muito ruim de estilingue. É muito ruim. Quantas vezes? Bodoque. Para nós que somos mais experientes, bodoque, estilingue, feito com coisa de jabuticaba, que era mais forte. Pegava, raspava, amarrava a tripa de mico, colocava um corinho. Tá. Mas não era tão ruim, irmãos. Um dia eu inventei de caçar passarinho. Os passarinhos riam de mim. Aí um dia eu tive a infelicidade de acertar um passarinho. Irmão, me deu um trauma no meu coração. Eu queria ressuscitar o passarinho de novo. Falei, meu Deus, bateu o passarinho. Falei, meu Deus, nunca mais. Eu sou ruim de alvo. Irmãos, eu sou muito ruim, muito ruim. Perto de onde minha mãe mora tem um pé de manga. Irmãos, dá câimbra no braço, tanto que eu estava com pedra para derrubar manga. Mas não derruba. Aí nós descobrimos que dava para fazer um negócio de um bambu lá. E xuxa o negócio sem pedrada. Acerta facinho. Só que o nosso Deus, o nosso arqueiro, não erra o alvo. E Ele não errou em te escolher. Ele não errou em te escolher. Você não é obra do acaso. Você não é um projeto mal elaborado de Deus, não. Você é uma obra perfeita de Deus. Alguns estão no processo ainda mais avançado. Outros estão no processo um pouquinho mais demorado, mas todos nós fazemos parte do mesmo reino. E qual o maior alvo, como eu disse? A salvação. Só que nós vamos passar por muitos lugares até acertar o alvo. E a velocidade, essa velocidade, talvez os nossos olhos não consigam acompanhar, e é isso que eu quero declarar para a tua vida. Talvez num piscar de olhos aconteça tantas coisas na tua vida que você nem imagina, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética. Aquieta o teu coração. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando na tua personalidade. Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando em você. E você já foi lançado. Eu sei que pessoas aqui já foram lançados. E o tempo do anonimato,
O tempo do esquecimento que você achou que estava, porque você não estava esquecido, você estava guardado. Guarda uma coisa no teu coração: Deus não esqueceu de você, Ele estava te guardando. E enquanto Ele estava te guardando, Ele estava projetando coisas maiores sobre a tua vida. Mas o dia vai chegar, e você vai, como uma flecha, passar por lugares que você nunca imaginou na sua vida, em nome de Jesus. E eu profetizo, debaixo da palavra de Deus, mais uma vez, coisas, situações, negócios da justiça que talvez estava demorando, eu profetizo em tempo acelerado. Você que está em casa também, escute dessa palavra. Processos que estavam travados na justiça vai começar a andar mais rápido do que você imagina. Processos que foram colocados lá, que com muito menos tempo o seu vai ser resolvido muito mais rápido. Talvez você está lá 5, 6, 4, 10 anos. Deus está dizendo: eu estou colocando na frente. O processo de aceleração começou na tua vida. O processo de salvação dos teus filhos, que há muito tempo você estava orando, fica tranquilo. O que estava demorando aos teus olhos, tem um tempo recorde acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, traz paz ao nosso coração. Sabe qual é a certeza de tudo isso? Colossenses capítulo 13, versículo de número 15. A Bíblia vai dizer que a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que a paz do Senhor esteja nesses corações. Nós não entendemos o processo, nós não compreendemos como as coisas vão acontecer, mas nós temos a certeza de uma coisa: elas vão acontecer. Se você entrou aqui hoje talvez com um coração duro, com um coração fechado, o Espírito de Deus está dizendo, Ele está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada no teu coração. Não resista o processo, você não tem como fugir. Deus te escolheu, você não está sendo chamado para uma religião, você está sendo chamado para fazer parte de um reino de Deus. Você é filho de Deus.